Olá, bem-vindos ao quinto vídeo nosso, Comportamento Cast. Hoje também um tema que vieram das redes sociais, onde Júlio, principalmente Júlio e Altair aqui, nós temos trabalhado muito com o conceito de segurança baseada em cultura, né? Falamos em podcasts anteriores sobre o sistema, definimos um pouquinho mais, mas tem uma questão que é trazida, que é essa jornada da imposição que segurança precisa ocorrer, né, ao compromisso dela genuíno acontecer, a internalização. Quais são os desafios? Como que é essa jornada, Júlio, da imposição à internalização como valor? Ô John, você sabe que nos últimos anos eu tenho discutido, me aprofundado, refletido muito sobre um conceito que eu acho fantástico quando a gente fala sobre cultura de segurança, sobre os temas de liderança, que tem a ver com a ambidestria. Você sabe que existem situações onde o líder ele precisa ser mais autocrático. E talvez daí nasça uma questão de condições de imposição maior. Né? Quando você tem cenários de alto risco, onde você não tem espaço para o erro, por exemplo, porque o erro mata ou pode matar outras pessoas, o líder ele tem que estabelecer regras. Ele tem que estabelecer a regra do jogo, vamos chamar assim. Claro que você pode ter profissionais de altíssimo nível do seu lado, aonde você pergunta para eles, né? Quais são as regras, por onde a gente vai, sugestões. Co-constrói, né? Você pode até co-construir com esses profissionais. Mas não tem espaço para você bypassar, não tem espaço para você falar assim, pessoal, em último caso, improvisa. Né? Não existe espaço para isso, porque o alto risco, ele mata pessoas. Não tem espaço. Então, tem horas que o líder, a gente precisa ter um pouco mais de autocracia. A gente nunca pode confundir autocracia ou a questão de imposição de algumas regras do jogo com falta de respeito. Ou seja, isso é uma premissa. Não é desrespeitar as pessoas, não é desrespeitar o conhecimento, a capacidade de resolução das pessoas. Mas a regra do jogo tem que ser clara. Esse mesmo líder, no outro dia, talvez num cenário de menor complexidade, menor risco, ele pode ter uma posição completamente participativa e conscientizadora, né? Onde ele fala assim, galera, quem sabe executar essa tarefa são vocês. Ou seja, eu confio do ponto de vista técnico. Ou seja, na segunda-feira eu estou sendo impositivo, na terça-feira eu estou sendo o líder participativo. Como é que pode isso? Ou seja, quando a gente fala em cuidado com pessoas, nós temos que ter uma ambidestria. E a ambidestria é uma característica interessante. A ambidestria, se a gente fizer uma brincadeira aqui, uma comparação, uma metáfora com o futebol, por exemplo, é aquele jogador que chuta com a perna direita e com a perna esquerda, né, com a mesma habilidade. O líder na ambidestria ele vai trabalhar na mesma linha, entender os cenários onde ele precisa ser mais autocrático, sempre com esse aspecto do respeito pelas pessoas, sempre, isso eu não discuto, e sinais ou cenários onde ele pode ter talvez um viés, né, uma verve mais democrática, perguntando mais, delegando mais para as pessoas a tomada de decisão. Então, no dia a dia, eu entendo que esse está o grande desafio. O líder entender um pouco o seu perfil, ver com qual perna ele chuta melhor, né? Desenvolver as competências e as habilidades para essa ambidestria. E a ambidestria não cabe só aqui. Você tem que entender que o líder ele tem que ser capaz de fazer uma leitura estratégica operacional. Ele tem que ter uma capacidade de falar com a alta administração e com o time mais operacional. Ele tem que ter uma capacidade de fazer uma leitura de estratégia de longo prazo, mas garantir curto prazo. Não existe negócio que viva só do longo prazo, né? Principalmente em países como o Brasil, por exemplo, onde a gente precisa, sim, ter estratégias muito bem definidas para o curto prazo. Então, para mim, aqui está o grande diferencial de liderança prática, ambidestria. Essa é a palavra, não vou nem falar a palavra, essa é a competência-chave que vai fazer a diferença para o líder, para as pessoas e para a gestão dos riscos. E Alta, você como um estudioso, além de atuar na consultoria muito forte no desenvolvimento de liderança, o Júlio traz alguns pontos aqui importantes sobre algumas formas do líder atuar, né? E de acordo com esse contexto,
Quais são os cuidados ou o que você entende que seja fundamental nesse rol de competências que o Júlio traz para a gente para uma atuação de um líder ser de acordo com esse cenário? Eu para mim, Altair, o último evento que pela Escola de Valores a gente participou, que é um dos negócios do Grupo Comportamento, que a doutora Emma Edmondson trouxe os contextos. Eu queria que se abordasse um pouco dessa atuação, né? Porque hoje a gente tem uma fala sobre erro humano, né? Que é falha humana, melhor trazendo, sobre a questão da normalidade, da naturalidade. Eu né, acredito muito mais não no normal, mas sim no natural, que é uma das coisas certas é que a gente vai errar. Mas ela traz esse contexto de um cenário básico, de um cenário complexo e de um cenário de inovação, que acho que é isso que o Júlio traz quando a gente está num cenário, por exemplo, de alto risco e básico. Mas a gente pode estar no cenário de alto risco complexo, né? E o cenário de alto risco e inovação já é menos comum estar, né? Porque exige um padrão de gerenciamento muito alto quando a gente vai inovar em cenários de alto risco. Mas como que isso tudo se relaciona, Alto? Perfeito, né? Eu queria pegar um pouquinho do que o Júlio trouxe, que é fundamental, né? Essa ambidestria, né? A gente tem que tomar cuidado que ser um líder autocrático não é sinônimo de você assediar pessoas. E também a gente tomar um cuidado que ser um líder democrático é deixar com que a equipe faça o que ela quer sem um direcionamento, sem um processo desse, né? E Alta, me perdoe interromper, porque isso é um ponto interessante, né? Essa confusão que a gente tem entre líder democrático perder o foco no negócio. Isso aí. Então, e o foco no negócio, quando a gente traz entender cenários de inovação, cenários básicos e cenários complexos, que a gente vai ter que ter não só uma ambidestria, mas também uma forma estratégica de lidar nesses ambientes, ele é fundamental. Eu tive a honra de participar de um evento do IDG, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Interno, que trazem essas questões do autoconhecimento, orientação a longo prazo, pensamento crítico, análise de cenário, todos esses processos que alimentam, né, e trazem respaldo para a ambidestria. E em 2023, quando eu estive no IDG, tive a honra de fazer um curso com a Emma Edmondson falando sobre isso, né, que se tornou um livro que, no meu modo de ver, eu acho que foi traduzido o título de uma forma errada, porque o título é o jeito certo de falhar e ficou o jeito certo de errar. E aí a gente começa a fazer assim, errar é humano. Ok, óbvio, errar é humano. Nós, como humanos, nós vamos ter o erro. Só que, assim, passar a mão na cabeça do erro, porque simplesmente ele é humano, é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente traz essa ambidestria, por exemplo. Né? A gente tem que ter uma orientação a longo prazo, mas a gente tem que avaliar o erro. E a gente não pode deixar de entender que a gestão de consequência, né, ter uma regra clara do jogo é essencial para o processo. Né? Veja, ontem a gente conversando aqui, né, e eu mostrando um processo que a gente está desenvolvendo na área de soluções, e a gente discutindo tecnicamente, o Júlio falou assim, cara, mas aqui não tá legal. Eu olhando, eu falei assim, cara, eu cometi um erro aqui. Aí o Júlio falou assim, não é um erro. Eu falei, Júlio, é um erro. É um erro inteligente. Porque é num cenário de inovação, é num cenário que a gente está trazendo novas ideias, mas a forma como eu estava juntando as informações, ela está errada. Agora, a gente discutindo, a gente traz um outro aprofundamento. Esse é o erro inteligente. Como que a gente pode trazer isso para dentro das empresas? Com simulação, com estudo de caso. Né? Se a gente tiver um erro nesse equipamento, se a gente tiver um erro no processo aqui, e fazer esse estudo de caso, ele se torna um erro inteligente quando a gente traz esse processo de simulação. Erro básico. O erro básico, ele pode derrubar um avião. Deixar de ver um detalhe no checklist, ele pode matar muitas pessoas. Esses dias eu estava num cliente e as pessoas, não, porque errar é humano, errar é humano, errar é humano. Eu fiquei olhando e falei assim, gente, então vamos lá. Nós estamos todos num avião viajando de férias. E o piloto teve um erro básico. Errar é humano. Você quer esse erro? O avião vai cair por um erro básico. Né? O livro da Emma Edmondson traz um exemplo de um copiloto que, no processo automático, deixou de ver que tinha gelo na asa do avião.
E o erro complexo? O erro complexo eu gosto muito de comparar. A Amy Edmondson compara pronto-socorro, né? Que é uma coisa que eu vivi muito na minha vida, né? Acadêmica principalmente, que você tem uma complexidade de um paciente politraumatizado, por exemplo, a família do lado de fora do pronto-socorro, outros pacientes querendo aquela vaga, porque o negócio ele é muito dinâmico. Você tem várias profissionais ali, médico, enfermeiro. Então, existe um cenário muito complexo que, em algum momento, devido à complexidade do processo, uma pessoa comete um erro. No mundo organizacional, eu gosto de pensar você trocar, por exemplo, um grande equipamento de mais de 1 tonelada numa parada de manutenção, onde a empresa ela funciona sempre com 400 colaboradores, mas numa parada ela está com 1.200, 1.300 e pessoas ainda que não estão alinhadas na cultura da empresa. Existe uma complexidade ali. Então é interessante que quando existe uma complexidade, parece que o nosso foco e a nossa ambidestria ela começa a aparecer mais, né? A gente consegue na parada de manutenção, por exemplo, ser autocrático na hora que a gente precisa ser autocrático, democrático, porque a gente já está num processo de muito cuidado devido à complexidade. O que, aí é uma opinião pessoal, me preocupa é nos cenários básicos, né? Deixar de fazer um bloqueio no equipamento, deixar de descer uma escada segurando no corrimão, deixar de estacionar o carro de ré, né? Então, todos esses processos básicos, parece que a gente meio que relaxa porque não está vivendo aquela complexidade. E esse erro básico, ele é o mais comum dentro da empresa. E aí nós precisamos dessa ambidestria, porque nós precisamos em alguns momentos ter conversas mais corajosas, a gente ter que saber lidar com as nossas emoções. E tem um ponto-chave aqui, Odilon, que é a capacidade do líder de ver a motivação, que para mim motivação sempre é energia, né? Quando a gente fala de motivação no mundo do trabalho, é energia. Motivação e o desempenho da equipe. Eu posso ser uma pessoa mais participativa quando a energia da minha equipe está mais baixa, mas ela tem um bom desempenho. Eu posso ser delegativo quando a energia da minha equipe está alta e o desempenho da minha equipe é alto. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque também tem um lado que, se eu for muito delegativo, eu posso ficar ausente. Se eu for muito participativo, eu posso ser centralizador. A ambidestria é isso, é você fazer uma autoanálise contínua dos seus comportamentos, das suas vulnerabilidades, dos seus acertos, inclusive dos erros inteligentes que constrói, né? Os erros inteligentes são importantes para uma equipe, porque isso preza pela diversidade da equipe. Show de bola. Vou contar para vocês, né? Vivi isso ontem. Nós estamos gravando hoje, aqui, início de julho de 2025. Ontem eu estava retornando de um voo do Rio de Janeiro, Curitiba. Teto muito baixo, não estava chovendo muito pouco, vento ok, nada demais e numa operação, aliás, muito bem feita pela equipe, e aí vem uma questão do não ter tempo e tem que e usar da imposição com respeito. O comandante entrou na meia-noite e pouquinho, falou, daqui a 15 minutos nós começamos a descer para Curitiba, mas devido ao teto baixo, nós vamos fazer o pouso com um sistema automático. Nós vamos usar toda a tecnologia do avião junto com a torre, e quem vai descer o nosso avião é a torre de comando. Então eu peço, né, a gentileza para que todos desliguem os aparelhos celulares. Volto a dizer, desliguem os aparelhos celulares. Não é pôr no modo avião. Então preciso que eles estejam desligados. Não tenho dúvida, né? Eu desliguei o meu. Ao meu lado, algumas pessoas com dificuldade para saber como é que desliga o celular, porque ninguém mais desliga o celular, né? E aí a gente foi vendo e foi desligando, sem nenhuma resistência. Mas no banco, ao meu lado à frente, será que precisa mesmo? Será que é necessário? Pô, será que, né, vai precisar? E assim, é interessante você ver um cenário como esse, porque existe um nível de complexidade, mas pela fala do próprio comandante, se seguir essa regra, tá tudo certo, né? E as pessoas com a janela aberta e vendo que não dava para ver nada aqui para pousar. E insistentemente, daí saiu todo mundo da equipe, saíram para fazer um rastreio no avião mesmo, se havia celular,
E em alguns lugares que ela viu uma resistência, ela falou, olha, infelizmente a gente só vai pousar a partir do momento que o senhor desligar o telefone. Ah, mas será que é preciso? Nós só vamos pousar a partir do momento que o senhor desligar. E não tem espaço para negociação. Isso é falta de respeito? Não. E é um cenário considerado básico para quem está voando, bem provável. Para a equipe profissional, para nós não, né? Para nós tem uma complexidade, mas para quem está voando, eles não estavam nervosos, não estavam, só pediram para que se desligasse o celular. E até que entra o comandante, num segundo sobreaviso, e falou, pessoal, a aeronave tem um sistema de mapeamento, se há sinais sendo emitidos de dentro da aeronave que não seja por ela própria. E se houver, nós não vamos pousar. Nós vamos arremeter e a gente vai pousar em outro lugar. E aí o deslocamento é feito de ônibus ou no próximo dia. E aí essa é a regra do jogo. Então acho que é disso que a gente está falando, né? Porque essa questão da autocracia, muitas vezes, ela é necessária quando você tem limitação de espaço de tempo. Você não tem, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar se é possível. Não é possível pousar com os telefones ligados. E eu acho que isso a gente tem perdido um pouco, e concordo com vocês. Esse momento de utilizar a liderança situacional, quando eu tenho tempo, utilizar da situação democrática, de sentar, de construir, de discutir, né? Mas eu gosto muito de DG, porque ele diz assim, né? A gente escuta muitos líderes falando, ó, eu estou como gerente, eu estou como... E o DG ele vem para nós e dá um tapa, um soco no queixo. Na verdade, ele fala assim, pare de estar e seja. Seja, você é. Você é, né? E pare com esse papinho que quem é chefe, quem é, não. É ocupar a posição de fato, internalizar como tua e ser responsável. E eu pego um dos princípios do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é a responsabilização. Então, acho que mais do que pensar em autocracia como uma coisa ruim, é pensar nesse princípio da responsabilização. O quanto você é responsável por aquilo que vai acontecer. E se o piloto também, de repente, falar, sabe de uma coisa, não vai acontecer nada, é bem provável que o risco é muito baixo. E aí, de repente, a gente não estava aqui hoje conversando, né? Eu acho que a internalização ela se dá por essa capacidade de olhar os contextos e atuar de forma situacional. Não é não impor. É saber quando preciso, de fato, dizer, olha, gente, bacana a discussão, mas vai ser assim. Né? Ao mesmo tempo, quando você pode ser delegativo. Né? Você fala, gente, olha, sabe de uma coisa? O que vocês tomarem de decisão, está tudo certo. Vocês vão tomar alinhados com os valores, temos tempo. Se as coisas não saírem tão certas como o impacto é pequeno, e vamos tentar fazer dessa outra forma. Né? Eu acho que isso é sair do mundo mais romantizado e vir para o mundo real. É conectar-se com o chão. Tem uma questão, Odilon, que eu reflito muito quando eu estou, né, quando a gente está desenvolvendo, né, protocolos, programas, principalmente com o tema de gestão de consequência. A regra do jogo. E a reflexão que eu faço é engraçado que quando a gente é criança e a gente vai brincar de esconde-esconde, né, e tem que contar até 100, e o Júlio conta até 50, a gente chega e fala assim, ô Júlio, é até 100. Aí o Júlio conta até 50 de novo, a gente fala assim, Júlio, você não brinca mais com a gente. Quando a gente é adulto, as pessoas continuam contando até 50, a gente chega e fala assim, mas veja bem, né? Mas qual que é a regra do jogo? Né? Quando você está numa... Nós, consultoria, quando a gente está num cliente fazendo a integração, ali está a regra do jogo. Cara, não pode isso, não pode aquilo. Quando você assina um código de conduta, as pessoas parecem que não estão preocupadas com isso. Quando você recebe um código de conduta quando vai trabalhar numa empresa, que é a regra do jogo, né, as pessoas pegam e assinam porque ela está preocupada assim, em conseguir um emprego. Então, parece que quando a gente vai crescendo, o lado técnico, a minha capacidade técnica, ela vai sobressair as regras que eu tenho que seguir do jogo. Né? Eu sempre brinco com o cliente, falo assim, cara, se você vai participar de um campeonato de truco, você chama alguém que nunca jogou truco na tua vida? Não. Então, ele tem que saber a regra do jogo, certo? Certo. Então, como que você convida alguém para operar o teu equipamento que não sabe? E aí que entra eu posso trazer o aprendizado contínuo, eu posso trazer alguém para a minha empresa que vai aprender a operar o equipamento, só que tem que estar claro
que naquele momento eu ainda não tenho o desempenho necessário para isso. Aí eu tenho que ser um líder mais informativo, estar mais próximo da pessoa. Porque se eu delegar para ele, nós vamos ter problema. E aí, lá no comitê de consequência, todo mundo fala, né? Não, mas ele participou da integração, ele participou do treinamento, ele participou da regra do jogo. Mas todo o processo cognitivo que acontece é totalmente diferente, né? O que chama a atenção, né, para encerrar a conversa, que é ótima, né? É que quando a gente estava brincando de esconde-esconde, a gente era criança e agora a gente é adulto. Ou seja, a ordem teria que ser completamente Tinha que ser o contrário, inversa, né? Eu acho que hoje tem um desafio, sim. Nós escrevemos, né? Eu escrevi um artigo há pouco sobre o risco da infantilização do adulto e o medo do que a gente pode chamar até de pacto de mediocridade, de baixa performance, né? E não é exigir mais do que consegue entregar, de forma alguma, né? Mas é tratar o adulto como adulto, né? Esses dias, numa sala de aula, um aluno chegou para... eu falei, pô, gente, falta mais um caso, estamos quase acabando. Eu entendi que já podia sair. Eu parei, assim, pensei e falei, não, você pode sair. Você não precisa terminar. Até porque eu estou vendo só adultos aqui na minha frente e adultos escolhem. E a partir do momento que escolhem, né, tem as suas consequências. Toda escolha tem. Ele ficou me olhando assim, sabe, com uma cara de, nossa... E isso é estranho, né? E, na verdade, não deveria ser estranho, teria que ser o comum, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Por isso que é bacana, nas empresas, todo mundo conversar sobre esses momentos onde você tem uma necessidade de impor com respeito e quando você tem essa outra possibilidade de fazer conversas que constroem juntos saídas melhores. Baita do assunto. Usar esse podcast aqui com as equipes aí, ó. Exatamente. Está aí o convite. É bem o objetivo dessas nossas conversas. Afinal de contas, esses temas, né, vieram das redes sociais para nós. Então aqui a gente encerra mais um encontro e até o próximo.